Seja muito bem-vindo, está começando mais um bate-papo inesquecível, onde eu trago inesquecíveis confeiteiras e confeiteiros inesquecíveis que tiveram muito sucesso com a confeitaria e hoje faturam mais do que a confeitaria comum costuma render por aí no mercado, né? E eu trouxe hoje a Vanilde Padilha, que é uma inesquecível aqui da região metropolitana de Curitiba, aqui de Araucária. Então, deixa eu começar dando oi para a Vanilde. Seja muito bem-vinda, Vanilde. Eu estou muito feliz em te receber aqui comigo. Agradeço muito o seu convite, agradeço muito essa quebra, né, da vergonha que eu sei que tem, que é normal de aparecer na câmera. Mas o bate-papo aqui sou eu e você mesma. Eu quero que você me conte um pouquinho de toda a sua trajetória, de como que a sua vida mudou nesses últimos tempos, o que aconteceu de diferente. Para isso, eu queria começar pedindo para você me contar quem é a Vanilde, da onde você é, como você me conheceu, antes de me conhecer, o que você já fazia. Então me dá um panorama geral antes da Veri. Antes da Veri eu fazia aniversário, fazia casamento, mas assim, com doces mais simples. Fiz uns cursos aqui em Curitiba, presenciais, mas nada assim tão grandioso como agora. Você fazia coisas mais simples porque você não conseguia coisas mais chiques ou porque você nem sabia que existia esse mercado? Eu nem sabia que existia esse mercado. Ah, que legal. Então você atendia mais assim no bairro, Sim. Encomendas pequenas, Isso. Né? Há quanto tempo você fazia isso? Desde 2013. 2013 você decidiu começar a empreender na confeitaria. E era um bico? Desculpa, perdão, eu só queria saber se era um bico ou se era algo que você já queria ser a tua renda principal. O que você pensava nessa época? Eu queria que fosse a minha renda principal. Eu tinha minhas duas filhas pequenas, daí comecei fazendo salgado, daí bolo de aniversário, aí foi indo. Aí foi indo. E como é que você vendia? Era no boca a boca? Boca a boca. Que legal. Uma pessoa gostou, aí foi passando para as outras. Aniversário das minhas filhas, os vizinhos, parentes já. E nessa época a confeitaria te dava dinheiro? Por incrível que pareça, para mim já dava um dinheirinho. Legal, que bom. E você, como que você me conheceu? Em que momento que eu entrei na tua jornada? Na pandemia. Eu tava olhando o Instagram, daí achei o seu nome, aí fui mexer lá no Instagram. Aí já comecei a te seguir. Aí você estava falando dos cursos que tinha, eu disse, nossa, esse aí é uma professora que eu tô procurando. Por quê? O que eu falei que te chamou a atenção? Do brigadeiro perfeito. Aquilo tá na minha cabeça até hoje. O brigadeiro perfeito. É perfeito mesmo? É perfeito. Maravilhoso. Que bom. Todo mundo fala, nunca comi um brigadeiro igual. Que bom, que bênção. E daí eu comprei o curso na pandemia. Daí tava estudando, fazendo, né, testando. Porque naquela época tudo parou, né? Aí fui me aperfeiçoando e daí, agora quando voltou já estava preparada. Já estava preparada. Então eu quero saber um pouquinho ainda na pandemia. Quando veio a pandemia, tuas encomendas diminuíram? O que aconteceu com você nessa época? Diminuíram bastante. Só que era assim, era festinha assim entre família. Um bolinho de 1 quilo e pouco, alguns docinhos. Não parou, mas diminuiu o valor. Diminuiu muito. E aí deu medo? Deu medo, né? Porque as contas continuavam vindo, né? E só meu marido trabalhando, né? Eu, alguma coisinha eu pagava, mas não... E você mora numa região que é mais rural, é isso? Conta pra mim da região onde você mora. Até eu moro numa chácara também. Uma chácara? Eu não sabia. Só que eu trabalho com confeitaria e meu marido com construção civil. E de lá tem muita noiva que são filhas de agricultores. Os casamentos são enormes. Então, eu estava falando sobre isso com você antes de a gente começar, né? Eu fiz uma festa ali na região. Agora eu lembrei, não era Araucária, era Mandirituba, que é próximo também, mais né? longe. 800 convidados. E depois fiz outra ali, 500 convidados também na região. E fiz uma festa que era só bolo em Araucária também, que era também, foi 60 quilos de bolo, foi muita coisa. Então eu reparei assim que eram festas muito grandes, e isso é um hábito local. Sim. E você sabia disso ou não sabia? Sabia, o meu casamento também já era. Eu também já foi grande. Só que não tinha doce. Sim, mas você, apesar de saber disso, não achava que era pra você isso. O que você achava? Eu não achava que eu estava preparada, velho. Entendi. Eu não podia pegar uma responsabilidade tão grande e dar algo errado, sabe? Claro, com certeza. E aí, quando você entrou no método, você entrou pra aprender o brigadeiro não te decepcionou. Não. Mas o que mais que você descobriu a partir de me conhecer? Nossa, o ouriço, que eu nunca conseguia fazer a calda. Os banoffes, o cheesecake de frutas vermelhas, nossa, muita coisa.
Muita coisa mesmo. Que legal. E o que o método te ajudou para que você conseguisse começar a fechar eventos grandes? Como é que foi? O que virou de chave na tua cabeça para que o método te ajudasse nisso? Agora eu posso. As pessoas começaram a gostar. Aí veio uma noiva, veio outra, aí começaram a falar, e daí abriu o Instagram, colocando as festas, né? Uhum. Aí uma noiva veio que, ela fez aqueles doces lá, Cavanildo, também vou. Ai, que legal! E daí a cerimonial, tem 2 cerimoniais também que me indicam bastante agora. Uhum. Porque foi difícil entrar, porque as pessoas não confiam assim de cara. Mas se você faz certinho, entrega na hora certa, tudo, nossa, e daí vai, deslancha. Exatamente. Eu me lembro que no meio da pandemia você postou uma festa de 500 convidados na comunidade. Eu lembro que eu olhei assim e falei, gente, mas tem parece mentira. Coisa aqui que não tá funcionando. Aí você mostrou as fotos, dava pra ver que era verdade. Como é que foi isso? Como é que foi a sensação de fechar um evento tão grande no meio da pandemia? Nossa, entrou um dinheirinho bom, fiquei super feliz. Voltou o dinheiro do curso. Ai, e sobrou ainda. Que bênção. E deu conta? Como foi pra você? Daí tem agora uma vizinha que trabalha comigo, eu tenho 2 filhas, uma de 19 e uma de 15, e daí pelo jeito que você ensina ali, certinho, deu já pra... Nossa, pra organizar a produção. Sim, certinho. Que legal. E você faz degustação pras noivas? Você segue essa parte do método também? Sim. Conta pra mim sobre essa parte. Eu chamo lá em casa. Daí meu marido construiu um ateliê para mim, e do lado eu tenho um escritório que as noivas vão. Aí eu faço degustação, não cobro degustação, porque no começo comecei a cobrar, não dava certo, elas não vinham, só perguntava o valor e não deu certo. Agora vem, as 90% que vem lá fecho. Olha que legal! Por gostarem do atendimento e tudo. Que legal. E me conta, qual que é a média de valor de um contrato desses aí de 500 convidados? 4, 5 mil. Que beleza. De 200 convidados já dá uns... Já dá isso. Já dá. Já dá isso. Que maravilha. Então tem festas aí que chegam até bater 8, 10 mil. Bastante. Que beleza. Agora de setembro até dezembro eu tô com bastante contrato. Que ótimo, isso é muito bom. A gente estava falando sobre isso, né? Que a região rural, ela tem as noivas locais, que são os filhos de colonos, como você falou. Também tem as noivas de Curitiba que vão para lá, né? Já fiz para fazer né, as suas festas em região rural. Mas tem a desvantagem do frio, né? Aqui em Curitiba faz muito frio no inverno e ali parece que faz mais ainda. Então a tendência é que julho, agosto tenha uma queda do número de casamentos. Isso é esperado, né? Sim. Interessante. E final de ano, em compensação, compensa bastante. Mas daí dá para descansar. Daí dá para descansar em julho. Já cansa em julho e agosto, depois faz o que tem que fazer. Que legal. E quando você começou a ver o método, quando você começou a aplicar as aulas, que era ainda a pandemia, você ali já começou a se sentir preparada para atender grandes eventos ou não? Como foi para você quando o cliente chegou pedindo uma festa de 500 convidados? Como foi a sensação? Você pensou, ai meu Deus, não vou dar conta, não quero? Ou você falou, não, vou arriscar? Como foi essa sensação pra você? Eu pensei, vou arriscar, né? Mas vai dar certo, Deus quiser, e deu. Deu, que bom. Isso que é bom, né? Porque eu sempre falo que os alunos que têm resultados são aqueles que de fato falam, não, eu vou fazer e a gente dá um jeito. Não pode, não pode ter medo de enfrentar. Você tem que ser pé no chão e fazer tudo direitinho. Exato. E hoje você trabalha com quantas variedades de doces no seu cardápio? Uns 30 e pouco, acho. Olha, legal. E você mesclou bem, né? Pelo que você falou, tem doces bem elaborados, como as bavarois, frutas vermelhas e os clássicos também, né? Camafeu de nozes, Aquela enroladinha também fez sucesso, que é diferente, envelope de nozes, ele é lindo. As trufas também, só que são mais caras já, daí eles diminuem um pouco. Por conta do chocolate, né? E tem gente também que não gosta, né? Até é interessante falar isso, assim, porque eu acredito que o perfil do cliente, que é mais rural, mais colono, como você mesma falou, é buscando coisas mais naturais, né? E o chocolate em excesso, às vezes, não é atrativo para esse público, né? Eu já reparei isso também. Tem que ter muita fruta, morango, cereja, frisales, amora, tem tudo a ver. mirtilo, essas coisas. E tem muita plantação também aqui na região, né, metropolitana de Curitiba. Morango mais que tem. Morango tem. São José tem bastante araucária, eu não estava sabendo, mas
Aqui tudo, né? A gente tem muito acesso mesmo às frutas e tem que utilizar. E falando nisso, você faz o bolo também? Faço, um decorte só. Sim, e eu tava falando sobre isso com você antes da gente começar a gravação, né? A gente também observa na região metropolitana de Curitiba um consumo maior de bolo nas festas. Isso é algo que me chama muita atenção, até contando um caso aqui. Eu fiz um curso com a Ana Salinas, lá no Rio de Janeiro, que é uma boleira famosíssima no Brasil, talentosíssima, e ela estava explicando que lá no Rio de Janeiro é feito na época, tá? Então eu tô falando isso agora, faz anos que eu fiz esse curso, pode ser que tenha mudado alguma coisa? Pode, mas na época era 100 gramas de bolo por convidado para todo convidado. Então se tem 100 convidados é 10 quilos de bolo, se tem 200 convidados era 20 quilos de bolo, mesmo que tivesse mesa de doces. Já em Curitiba não é assim. Em Curitiba a gente trabalha com 60% dos convidados. Então se eu tenho 100 convidados é 6 quilos de bolo, se eu tenho 200 convidados é 12 quilos de bolo. E isso sempre funcionou muito bem ao longo dos meus anos. Até que eu fui atender essa noiva que era de Araucária, ou Mandirituba, mas eu tô confundindo, é um dos dois lugares, mas enfim. E ela me pediu 80 quilos de bolos para 800 convidados. E eu me lembro que eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu Deus, mas é muito bolo. E assim, eu acho que eu nunca tinha feito também 80 quilos de bolo num único final de semana. Até porque eu também tinha outras encomendas naquele final de semana, quando ela foi fazer a degustação. E eu fiquei assim, eu falei pra ela, olha, eu acho muito, eu acho que é mais do que suficiente, seriam 50 quilos de bolo, né? E tentei, na verdade, eu tava meio com medo de pegar os 80 quilos. E ela foi e fechou comigo, né? Os 80 quilos, ela disse, não, eu conheço meu público aqui, todo mundo come. E depois eu recebi o feedback das copeiras, que tinha duas na festa, que realmente não sobrou bolo, que sobrou talvez assim meio bolinho, que é o normal. E eu fiquei impressionada, realmente a cultura de sair de uma cidade para outra, que é ali 20 quilômetros de distância, já muda totalmente. Muito interessante isso, né, Vanilde? E é tudo perto, né? É pertíssimo. E para você, como foi assim, adaptar o método para sua realidade? Daí a gente já sabe que os agricultores consomem mais doce, mais bolo. Daí já começa a oferecer mais e funcionou. Funcionou. Que até as mesmas as cerimoniais falam, né, disso, que elas já têm experiência, né? Legal. Eu recebo muita mensagem de aluna que trabalha em meio rural, aluna que tem em chácara, ou aluna que trabalha às vezes assim, porque aonde a minha casa ela fica a 8 quilômetros do centro, e aqui na minha região isso é muita coisa. Então eu recebo muita mensagem nesse sentido. E eu sempre falo para elas assim, olha, eu não tenho essa vivência porque eu sempre morei num bairro, né, nobre de Curitiba, porque Portão não é um bairro nobre, mas ele é um bairro nobre, né? Ele não é um bairro periférico, não, né? Ele é um bairro central. Apesar de não ser o bairro mais nobre da cidade, ele é um bairro central. Então eu sempre tive nessa região aqui, então eu não tenho experiência de estar numa chácara. E para mim é muito valioso poder conversar com você e ouvir o seu feedback. Você teve medo de, por estar numa chácara, não ter clientes, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Como foi para você essa questão? Eu acho que sonhava demais e pra mim nunca passou pela cabeça. Que legal! E a gente coloca, não sabe, dá o endereço, tudo, daí manda a localização, chega certinho. Todo mundo chega. Elas vão mesmo, não tem essa coisa do tipo, eu não vou porque é longe. Não. Vem de Contenda, da Lapa, até de Curitiba muita gente vem ainda. Muito bem, que legal. E a gente atende e dá tudo certo. Que bênção! E você hoje, você falou que a maioria de quem você atende, você fecha os contratos, Sim, né? Sim, graças a Deus. Que bom. E você pega um por final de semana? Como é que você faz a tua programação de agenda? Até 3 é mais ou menos assim de 100 pessoas. Entendi. 100, 150 pessoas. Aí quando é um de 500, não, é só ele, é só ele e fecha. Legal. Quantos doces você já produziu numa semana? Qual foi teu recorde? Acho que uns 5 mil doces já. Sozinha não, com a vizinha, né? Não. Com a ajudante, mais alguém das ainda, filhas, né? Todo mundo ajudando. Todo mundo ajudando. Tem que ser, senão a gente não dá conta, né? E o marido, o que ele fala de você hoje, vendo assim o que você conquistou e tá conquistando depois da pandemia, principalmente? Ele sempre me incentivou, desde os primeiros cursos que eu fazia em Curitiba, eu deixava minhas meninas pequenas com a mãe, vinha pra cá, sempre me incentivou. Nunca disse assim, isso não vai dar certo, ele sempre me incentivou, vai que vai dar certo. E quando precisa, ele entrega, ele guarda nas caixinhas, ele sabe que sábado dele já não vai trabalhar por causa disso. Porque ele entrega e daí já vai mais uma pessoa com ele pra arrumar. Porque lá em Araucária não tem, não adianta, tipo assim, não tem aquela, como é que eu vou explicar?
é pra ter copeira, sabe? Sim, são festas mais simples ao mesmo tempo, né? Daí a gente só leva, monta, deixa montado, a cerimonial que cuida lá daí. Entendi, foi assim mesmo. Só fiz uma que foi com 2 copeiras, a outra de 500 não tinha copeira também. Mas até é interessante a gente falar disso, porque quando a gente fala que são festas mais simples, elas ao mesmo tempo elas não são mais econômicas. Não. Né? Estilo simples, aquela coisa de costela fogo de chão, não é isso? Tipo isso. É tipo festa campestre mesmo, né? Sempre é churrasco, sempre é... Mas elas não economizam na mesa de não. doces. Então, assim, você tem esse problema delas chegarem e ficarem, é muito caro, como é que é? De jeito nenhum, você vem fechando já. E você cobra direitinho. Então tá bom. Cobra o valor que precisa, né? Porque tem muitos gastos. Sim. E produtos de qualidade também, né? E você tem um fator a mais que por você não estar no centro, você gasta mais gasolina para fazer compra, o frete, se for entregue, é mais caro, é natural, né? Então isso tem que estar tudo dentro da sua transmissão de comunicação. Isso é muito legal, eu fico muito feliz mesmo em saber. E você já pensou em lançar alguns doces com esse ar, assim, mais de roça? Colocar um doce, sei lá, tipo de, sei lá... eu tô vendo a fruta e não tô conseguindo falar abóbora, alguma coisa diferente. Nunca pensei, mas é uma boa ideia. Nossa, é uma super ideia. Ó, já veio uma ideia aqui pra mim, assim, fazer uma bavaroá de chocolate branco e colocar uma geleia de abóbora em cima. Muito legal. Diferente, né? Eu acho que ia bombar. Eu pensei até em jabuticaba, né? Que tem bastante. Porque combina muito com a proposta de festa. Então uva tem bastante, lá aquelas uvas de coca no cuca? Sim, aquelas uvas vermelhinhas eu não gosto daquela sementinha. Eu sei que ela é própria pra isso, mas eu nunca gostei daquela textura da sementinha. Mas fica super gostoso mesmo. A geleia fica ótimo. Achei que ele tava levantando a mão. Eu acho que ele fala alguma coisa. E aí eu queria saber de você. Na época que você entrou no método, teve alguma coisa que passou pela sua cabeça, assim, você falou, será que eu entro? Você teve dúvida em algum momento? Alguma coisa quase te impediu de entrar ou não? É que eu sou uma pessoa positiva, então é difícil falar. Que bom! Porque, sabe, eu vou pra frente mesmo, eu não sou aquele será se dá. Tem que testar pra saber se dá, né? Você sabe que eu falo muito, né? Eu faço muita live, tanto com alunos que recém entraram no curso e estão nos primeiros passos, quanto com alunos de depoimento, né? Que trazem pra mim seus resultados. E eu sempre fico buscando esse padrão entre os alunos que têm resultados. A gente sempre tem histórias diferentes, então eu tenho um aluno que tá lá no centro de São Paulo, eu tenho um aluno que tá na praia lá em Recife, né? Agora você vem, né, da roça, dá pra dizer dessa forma, apesar de, né, não ser bem tão a roça, porque é aqui do lado de Curitiba, mas são pontos diferentes. Então, assim, as histórias são diferentes, mas tudo se converge num ponto que eu vejo em comum, que é o ponto da pessoa falar, não, eu fui e fiz, eu não parei, eu só apliquei, eu só fiz. E isso faz muita diferença, porque às vezes eu vejo gente reclamando, às vezes eu recebo, graças a Deus são pouquíssimas reclamações que eu recebo do método. Acho que do método mesmo, de alguém falar, o método não é bom, nunca aconteceu. Mas já aconteceu assim da pessoa falar, pra mim não funcionou, esse negócio pra mim não dá certo. E aí eu falo, tá, deixa eu ver. E aí assim, de eu bater o olho, eu não preciso nem fazer uma investigação profunda, é um bater o olho e eu falo, pera, você não está aplicando o que eu ensinei, né? E aí a pessoa fica constrangida, assim, até hoje teve 2 alunas que eu bati o olho e eu de cara não vi o erro, eu tive que dar uma cafucada ali para encontrar o erro que a gente encontrou. Mas, via de regra, a gente é muito óbvio. A pessoa que é muito fácil falar, porque o Brasil é difícil, a minha cidade é difícil, onde eu moro é difícil, aqui os insumos são difíceis, eu não tenho eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho, sei lá, né, uma bancada própria. É muito fácil ficar colocando as desculpas à frente das soluções. E a Vanilde não é assim, a Vanilde ela falou, eu vou fazer. Eu vou fazer com as minhas coisas que eu tenho dentro de casa, da minha cozinha. Hoje que eu tenho uma panela mexedora, eu tenho forno grande, freezer, 2, 3, né? Mas não tinha, hoje eu tenho, mas eu cheguei lá. Mas chegou lá fazendo, né? Fazendo, não caiu do céu, não ganhei de ninguém. Exatamente. E qual que é a sensação que você tem hoje, assim, de olhar para a Vanilde confeiteira do passado e a Vanilde de hoje? O que você vê de diferente? Eu imaginava que ia chegar, ser assim, conhecida na cidade, procurada, não imaginava. E as pessoas te procuram mesmo? Procuram, elogiam,
Antes da minha casa, até chegar na ruazinha que eu moro lá, não tinha asfalto, elas vinham, né, estrada de chão. Sim. Porque quem mora na cidade não imagina que tem estrada de chão para chegar. É do ladinho de casa, né? mas tem, Tem. Que interessante. E vinho mesmo. E você se sente orgulhosa? Sinto. Sinto orgulhosa, sim. E você acha que ainda vai crescer muito? Ou você quer manter esse padrão? Como é que tá pra você essa visão de futuro? É assim, velho, eu tô com 51 anos, vou fazer já, e eu quero ficar nesse padrão. Tá certo. As minhas estão, uma tá fazendo faculdade, a outra tá estudando também. Mas eu acho que elas têm um pezinho ali nos doces. Elas gostam de te ajudar, Nossa, que legal. A minha mais velha tá fazendo estágio de fisioterapia e pediu pra dona lá, eu sábado não vou trabalhar. Uhum. Daí ela faz o acabamento lá, ajuda. Olha que benção. Mas como me sinto bem nessa cozinha. Olha que legal. Então, de repente, né, algo que de se pensar aí pra fazer. Eu tenho uma aluna que ela é do Rio, se eu não me engano. E a gente tava conversando sobre isso, porque ela, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes para não revelar quem é a aluna, foi uma consultoria privada que eu fiz com ela, mas a gente estava conversando sobre isso, porque ela mora numa chácara, numa região ali tem um nome ali no Rio, a região dos Campos Gerais, não sei se Campos Gerais é no Rio, é nos campos ali, que é montanhas, enfim, ela mora numa chácara, e aí ela tava nessa, meu Deus, eu queria montar, porque ela tem um espaço muito grande, segundo ela, né, e ela queria montar ali algum lugar pra de repente fazer um mini wedding também da noiva ali, que ela teria espaço pra fazer tal coisa, só que ela tava muito perdida em como fazer esse direcionamento, e aí foi com ela que surgiu essa ideia de criar doces campestres, e aí que eu achei que pra você também seria muito interessante, e aí ela vai fazer isso, o diferencial dela, ela tá construindo isso ainda porque ela tá dependendo de sair uma aposentadoria de um outro emprego para poder focar 100% nisso, mas ela já tá construindo o cardápio, testando as coisas para tal. Mas eu acho que é muito interessante aproveitar o ensejo, porque eu vejo assim que nos últimos anos cresceu muito em Curitiba o turismo rural. Sim, né? muito. Muito. Araucária, acho que não, eu nunca vi assim de Araucária, mas a gente vai muito para São José dos Pinhais, até Colombo também, eu já fui. Mas São José dos Pinhais acabou virando, não tem nada de rural mais, né? Já virou uma grande indústria, mas ao mesmo tempo é muito gostoso e bomba, né? As pessoas fazem fila para tomar o vinho colonial, então criar algo, de repente, um bombom de vinho colonial, ao invés de ser o bombom de vinho clássico, sabe? Trazer só esses elementos. Que na verdade já fazia com vinho colonial antes. Não mudaria muito. Mas esses ajustes eu acho que seria interessante você pensar e trazer como um grande diferencial até para as noivas de Curitiba falarem, nossa, mas eu quero essa proposta campestre, essa proposta rural. Porque tem muita noiva aqui de Curitiba que casa em chácaras, né? Por exemplo, Aras Fortaleza e outros chácaras deliciosas, Carpidim, que tem aqui na região, e aí elas ficam, poxa, eu queria algo rural, né? E a gente não tem, porque, enfim, é o que a gente tem, que são os doces clássicos. Então, é uma coisa de se pensar, é algo que eu faria. Mas, claro, sem te atrapalhar no que você já está acostumado a fazer, né? Só que assim, o perfil das minhas noivas é imitar Curitiba. Doce de Curitiba. Agora, se eu fizesse assim, acho que ia atrair as noivas de Curitiba. Talvez seja teste. Mas eu não faria uma mudança brusca. Eu inseriria no meu cardápio 2 doces, ia testando, sabe? E vendo, fazendo aos poucos. É esse caso dessa aluna, ela queria atrair as noivas do Rio. Então, o objetivo ali era realmente atrair as noivas do Rio. Mas sim, faz sentido, porque a gente fala do tal do provinciano, né? O curitibano fica imitando o paulista. O pessoal da região metropolitana é normal, e é do ser humano, super normal mesmo, mas bem interessante. Eu faria um teste de colocar umas 2 coisas e vendo o que acontece. Vocês vão gostar, né? E agora eu queria saber de você como é que é a sensação, assim, de fechar valores altos, porque antes da pandemia você fechava pequenas encomendas que, sei lá, tô chutando, R$500 no máximo, não devia fugir muito disso, ou fugia, como era antes? Até uns 1.000 e pouco, daí eu fazia salgado, doce e bolo, né, geralmente para aniversário. E agora, um casamento assim, qual foi o teu maior casamento? Vamos falar de valores. Acho que de 6.000 e pouco. 6.000 e poucos reais. Que daí eu comecei não cobrando muito, porque eu achava que as noivas não pagariam, eu fui devagar. Clássico. Qual que é a sensação de pegar R$6.000 na mão de uma única vez? Nossa, fiquei super feliz.
Super feliz. E que quanto você acha que o método Doces Inesquecíveis tem de participação nesse resultado? Nesse resultado é mais de 90%. Não teria conseguido seu método. Não. E hoje, assim, olhando para trás, você mudaria alguma coisa que você fez? Eu acho que não. A história tá como você imaginava que poderia ser. Que orgulho, que delícia, né? E o que você falaria para alguém que tem dúvida se vale a pena entrar no método Doces Inesquecíveis? Se você pudesse dar seu pitaco, o que você diria? Entra de cabeça. Nossa, o valor paga ligeirinho. E é muito ensinamento, é muita coisa, muito. Que legal. É tipo assim, pega pela mão e leva. Que bênção. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, muito obrigada por ter vindo me contar um pouquinho da sua história. Eu estou muito orgulhosa de poder ser sua professora, eu estou muito orgulhosa de poder fazer parte dessa história, dessa jornada. A gente tentou ali, né, fazer online, daí não dava, eu falei, vou catar essa mulher e vou trazer ela aqui. Um dia a gente marcou, eu tava com a voz, nossa, não saía nada. Mas era pra você vir pessoalmente, eu comprei um presentinho pra você. Você pega pra mim, por gentileza, aquela sacolinha. Nem precisa, nossa, é uma honra vir conhecer minha professora. A gente faz esse carinho porque é um prazer receber você mesmo. Aqui, ó. É um mimozinho, né, pra você, pra te agradecer a visita. Muito obrigada. Deixa eu te dar um abraço por ter vindo, tá? Que sorte que a gente deu, que hoje deu uma esquentada em Curitiba. Então hoje não tá mais sofrido pra gente, né? Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, eu que agradeço o convite e espero que seja a primeira de muitas. Isso. Obrigada. Abre aí pra gente ver. Aproveitar o barulho da sua musiquinha. Que linda! Para você utilizar enquanto você atende suas noivas, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, um beijo. E pessoal, muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. E eu espero que você se inspire e que você também deseje fazer essa mudança da sua vida. E se for o seu interesse ser aluno do Método Doces Inesquecíveis, aqui embaixo do vídeo tem um link para uma fila de espera. Não sei se nesse momento que você está vendo o vídeo tem turma aberta ou não. Se tiver turma aberta, vai aparecer o link aqui. Se não, ela vai para uma lista de espera e eu estarei te esperando na próxima turma, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, tchau!